Fala pessoal, vocês estão aqui diante de mais um episódio do Paulista Show e hoje eu trouxe uma pessoa mais do que especial. Vocês que estão aqui assistindo e vocês que vão assistir também nas redes sociais, vocês vão entender tudo agora do setor imobiliário e o que tem mais sobre a Climais. Seja muito bem-vinda, Tati. Muito obrigada, Vinícius, que alegria estar aqui com vocês hoje, com o seu público, e a gente poder compartilhar um pouquinho mais do que é a Climais e a experiência que a gente traz para o imobiliário. Certo. Agora traz para a gente entender o que significa essa esfera. Muito bom. Na realidade, a Climais, ela surgiu dentro da experiência do mercado imobiliário. A nossa ideia era trazer uma jornada mais inteligente, mais disruptiva e cheia de soluções para o nosso cliente. Aí nós organizamos todas as frentes de soluções dentro do bairro da Aclimação e dentro do desenvolvimento imobiliário, a gente conseguiu entender que muitas coisas conversam com essa pessoa que vai morar naquele bairro. Então nós criamos a Climais para melhorar e ajudar a fomentar essa comunicação e a chegada das empresas aí para o morador da Aclimação. E como você chegou a trazer essa novidade da Climais para as pessoas que estão te assistindo agora? Bom, eu nasci, fui criada não, né? Eu iniciei a minha jornada de vida morando aqui no bairro da Aclimação. Um bairro que ao mesmo tempo é muito relacional, mas ao mesmo tempo é muito próximo ao centro da cidade. Então, um bairro único, inclusive, é cenário da novela da Globo, né? Então, na realidade, a Aclimação é um bairro único. E a gente vai entendendo na prática que é possível comprar, é possível vender na Aclimação de um jeito diferente. Então, a gente queria experimentar um pouquinho dessa personalização, conhecimento do bairro. A gente percebeu que faz diferença. Conhecer a rua, conhecer o entorno, conhecer os porteiros, conhecer como tudo aquilo funciona e gerar soluções para que os prédios se tornem melhores, para que as empresas sejam melhores no bairro. Então, a gente organizou um ecossistema de serviços e empresas com networking de soluções para que o nosso cliente possa, na prática, viver uma melhor experiência morando na Aclimação. Então, nós sabemos que tudo isso impactava o imobiliário e nós quisemos associar essas duas realidades, com 7 esferas de atuação. Entendi. Quando a gente conversou, você havia me dito que tinha uma jornada inteligente. O que significa? A jornada inteligente é uma forma de comprar um imóvel de um jeito mais inteligente. Hoje em dia está todo mundo com as IAs, não é? Todo mundo quer uma IA para fazer aí um trabalho, para na prática utilizar, se relacionar com as empresas. Mas na prática, quando você fala só com a IA, você começa a ficar nervoso, você quer uma pessoa ali, não é? E ali, muitas vezes, dificulta para a pessoa falar só com a IA, e às vezes só com a pessoa também, às vezes o timing não é tão eficiente. Às vezes ela quer fazer uma jornada à noite, ela quer pesquisar imóveis à noite, ela quer tirar dúvidas. Então a gente sabe que hoje existe um híbrido, que é o físico com o digital, chama Figital. Essa é a jornada inteligente, é quando você tem a humanização de um corretor, mas toda a expertise tecnológica para ajudar a sua jornada a ser muito mais eficiente. Então, olhando do ponto de vista do corretor, que precisa pesquisar aquele mundaréu de imóveis para o cliente, ele vai ter uma IA e várias ferramentas de inteligência de dados que ajudam esse cliente a localizar o imóvel mais assertivo para o cliente. A gente trabalha com múltiplas plataformas. Então, o cliente pode comprar ao mesmo tempo na imobiliária do bairro ou na maior imobiliária digital do país ao mesmo tempo com o mesmo consultor imobiliário. É super diferente, mas é super aplicável e muito mais inteligente e eficiente. E se a gente for trazer para um ponto importante, que é o tempo? Quanto tempo demora, assim, para uma pessoa que está buscando os imóveis achar o imóvel certo? Nossa, que excelente pergunta, Vinícius. Na prática, se não tivermos o uso da tecnologia, a pessoa começa a pesquisar e ela se cansa. E muitas vezes ela desiste da sua jornada. A jornada imobiliária pode durar, em média, até 1 ano, se ela acontecer de forma 100% analógica. Se ela acontecer de forma automatizada, ela tiver o apoio dos algoritmos do Quinto Andar ou de várias outras imobiliárias que são inteligentes, que a gente as chama também de imobiliárias inteligentes, porque trabalham com essa premissa,
esse cliente pode chegar numa jornada de 3 meses, ou seja, encurtando em 4 vezes o tempo médio das jornadas. Nossa, e quando eu trago essas perguntas, eu fico pensando no próprio cliente. Às vezes ele fica com a dúvida, meu, será que vai dar certo? Será que é o imóvel certo? Será que eu preciso de mais informações? Qual que é o maior problema hoje que muitas pessoas ainda enxergam como dificuldade na compra do seu imóvel? Às vezes é a parte financeira, a parte emocional, a parte contratual. O que é mais difícil para quem quer comprar seu primeiro imóvel? Excelente pergunta, por isso que eu estou aqui com o melhor, né? Na prática, hoje, a gente, até pelo acesso às mídias digitais, às IAs, a gente entra numa coisa do excesso do conhecimento. E muitas vezes isso pode ser uma bênção, mas pode ser um grande paradoxo. Porque eu começo a achar que eu sempre vou encontrar algo melhor. E aí eu vou olhando e eu vou achando que vou achar algo melhor, e algo melhor, e algo melhor, e a pessoa entra num paradoxo da escolha. Se o corretor não tiver conhecimento de causa e ele não tiver, na prática, uma forma efetiva de fazer a sua jornada, com dados claros para mostrar para o cliente o valor daquele imóvel, as comparações, olhando para a ótica do que ele mesmo enxerga que é importante para ele, ele entra num looping que ele desiste da compra. Então, a realidade é que 30% daquelas pessoas que eu disse que uma a cada 100 pessoas conclui a jornada numa imobiliária tradicional. Então, dessas 99 que saíram frustradas, 30 desistiram no meio do caminho. Ou porque perceberam que não era possível comprar, ou porque não foram bem atendidas e foram cansando da jornada e preferiram fazer outra coisa. Entendi. E para as pessoas que hoje procuram esse tipo de compra pela internet, você consegue trazer para a gente um diferencial do trabalho que a Climais traz e um trabalho convencional de um consultor? Perfeito. Muitas vezes uma jornada normal imobiliária, ele vai focar ali no imóvel que ele está apresentando. E aí, às vezes, o corretor vai olhar e vai dizer, esse é caroço. Ai, esse cliente não quer comprar nada. E às vezes aquele cliente não se sente abraçado. Ele começa a falar, ai, aquele corretor não quer saber de mim. Aí, às vezes, ele vai, visita o imóvel e ele não sente segurança naquele corretor. Ele faz o quê? Frustra o corretor, frustra ele, vai lá e às vezes encontra alguém que passou confiança para ele e na prática ele acaba fazendo uma outra compra com outro consultor. E às vezes ele até gostou do imóvel que ele visitou, mas ele não conseguiu esse match. Sabe o match? Isso pode acontecer. Mas o diferencial é que a gente traz o conhecimento do bairro, o verdadeiro ajuste para o cliente se sentir em casa. Então, o que te faz se sentir em casa? É saber onde é que está tudo, né? Onde está a melhor padaria, onde é que está o melhor profissional do meu bairro, onde eu arrumo meu carro, ou onde eu faço a minha depilação. Então, na prática, a gente tem todo boas-vindas do bairro da Aclimação para o nosso cliente que está chegando. Então, ele entende que a gente sabe do que está dizendo, sabe do que está falando e vai conseguir ajudar ele nessa jornada de um jeito mais estratégico. Então, as objeções acabam sendo quebradas ao longo da visita e a pessoa sente uma segurança muito maior de comprar com o especialista local. A gente tem também o Aclimais Pertinho, que é a aclimação pertinho da Vila Mariana, do Cambuci, e a gente tem vários parceiros, corretores de imóveis, imobiliárias, que nos apoiam, porque a gente visa honrar os profissionais do mercado. Não é mais aquela história de esse imóvel aqui é daquele corretor, vamos passar a perna nele. Não, todo mundo se honra num mercado que a gente pode fazer o melhor pelo nosso cliente. Não importa se eu ganhar uma fatia, mas essa fatia ela foi feita onde todos os envolvidos são honrados. Entendi. E para quem está te assistindo e a pessoa entrar nesse ecossistema, ela vai buscar o imóvel e ela não tem experiência. E para ela é um imóvel bom de comprar. Como que ela consegue analisar além do preço? Sim, a gente vai ter uma jornada para entender o que é que esse cliente valoriza na prática, né? Pode ser que ele vá se tornar um parceiro porque ele tem uma empresa e ele também vai se tornar, ele vai querer situar a empresa dele, entender os melhores locais para posicionar a empresa dele ali na venda e compra, na alocação.
E aí nós vamos ajudá-lo a enxergar o bairro de uma forma bem assertiva, de acordo com aquilo que importa para ele, o público, com os mapeamentos de cada rua, de cada micro-região, para ele entender o aspecto da segurança, o aspecto, né, que faz diferença. A gente brinca no mercado imobiliário que existe localização, localização e localização. Então, o ponto é, por que a aclimação, um determinado ponto é mais querido que outro? Talvez sejam aspectos que hajam oportunidades para muitos empreendedores locais. Então, o nosso cliente vai contar com uma jornada de uma empresa que está por trás, que é a Aclimais, que conhece o bairro e que está trabalhando para que esse bairro se comunique melhor, para que ele tenha melhores profissionais a cada dia e que ele vai adquirir uma jornada de muito mais valor aí ao longo da sua vivência no bairro da Aclimação. E quando a gente fala de compra de imóveis, algumas pessoas têm aquela dúvida, mas como é que funciona a questão tributária? Você consegue trazer para a gente algumas informações que muitas pessoas têm dúvidas como pontos principais na hora da compra? Verdade. Muita gente vem, às vezes, e entra em conexão com a gente perguntando, menina, eu acabei de vender o meu imóvel, o que vai acontecer comigo? Preciso comprar rápido, porque eu vendi o meu imóvel, né, e preciso comprar para não pagar o imposto do ganho de capital, né? E aí a gente acalma essa pessoa, explica quais são os gatilhos que vão de fato ser importantes. Então, não é um corretor que está focado só no imóvel, ele está tecnicamente bem preparado para passar informações para esse cliente, para trazer valor para ele e para ajudá-lo a tomar uma decisão muito mais assertiva. Então, às vezes eu tenho clientes desesperados porque venderam um imóvel de 440 mil, por exemplo, e não e precisam comprar outro. Só que essa é uma faixa que é a faixa limítrofe. Até 440 mil, se é o único imóvel dele, ele não vai pagar ganho de capital, mesmo se ele comprou por 100 mil. Geralmente é em torno de 15% do valor da diferença entre o que ele comprou na época ao que ele está vendendo agora. Então, muitas vezes a precificação também da compra, ela é apoiada por um especialista que vai auxiliá-lo na tomada de decisão. E às vezes até de conseguir trazer uma oferta mais interessante para o comprador, dando para ele um incentivo tributário mais estratégico. Entendi. Então você está me dizendo que vocês também têm toda essa assessoria jurídica, porque eu acredito que é a dúvida de todos saber como lidar com uma compra de valores tão altos assim, né? É verdade. Na prática, a Aclimais conta com dezenas, e a gente espera que logo em breve já centenas de profissionais, milhares de profissionais, que estejam de fato focados em gerar as melhores experiências. Na esfera imobiliária, nós temos ali advogados, contadores especializados, advogados de vários nichos para cuidar às vezes de um detalhe do inventário, porque ele precisa de algo na retaguarda, não só da transação em si. Muitos clientes colocam seus imóveis para vender, mas não sabem que existem irregularidades, às vezes na história do imóvel, que é a certidão de nascimento do imóvel. Então, nós mapeamos, ajudamos ele a aumentar o nível de consciência dele nessa aquisição. E hoje, na venda. Hoje, quando você atende um cliente, qual que é a maior objeção que ele traz? É alguma coisa do passado ou é um atendimento que ele não conseguiu tirar dúvidas com o corretor? Qual que é a maior trave que o comprador tem ao comprar o seu primeiro imóvel? Ele às vezes teve uma experiência ruim, de fato, com um corretor que estava focado aí num produto e não no cliente. Então, a gente reposiciona isso e mostra que a gente está focado em ajudá-lo. E às vezes a gente vai sair dali e não vai vender para ele, porque ele às vezes não está no timing ideal de compra dele, né? Às vezes nós vamos fornecer para ele, por meio das nossas parcerias, um apoio para o crédito, um apoio para a organização financeira. Ele vai ter ali todo um hub de soluções que vão estar adequados a ele. Agora, o ponto que mais hoje tem dificultado é o aspecto financeiro, porque as taxas ainda estão altas, então eu preciso alinhar a melhor forma de compra para entender a condição real de compra em relação à entrada versus financiamento e o que cabe de fato na renda dele. Entendi. Foi legal você falar sobre timing. Hoje, 2026, como que você avalia essa questão do time para as pessoas comprar seu primeiro imóvel?
Então, se eu fosse uma corretora tradicional, talvez eu diria, seu momento é agora, compra agora, compra agora. Né? Mas eu diria que cada um tem o seu timing de vida. Cada pessoa está num momento. Então, na prática, é preciso entender o nível de consciência desse cliente. Às vezes ele vai estar no início dessa jornada. Vai ter clientes que vão comprar um consórcio, ao invés de comprar, na prática, um imóvel. Vão existir clientes que vão comprar lá na planta, porque vão enxergar que vai agregar muito mais valor. Então, esse timing é baseado muito na realidade de vida, na dor que esse cliente quer resolver e, na prática, o que é que a gente pode servi-lo com tudo o que a gente tem no nosso cardápio de soluções da aclimação. Entendi. E quando vocês falam de vendas, vocês têm imóveis já pronto para morar ou trabalha com lançamentos também? Temos todos os tipos. Nós trabalhamos com as maiores imobiliárias do bairro e com as pequenas também. Então, todas são plugadas no movimento, né, nesse movimento das imobiliárias inteligentes. Então, o cliente, a gente vai mapear essa demanda, essa necessidade e vai trazer para ele as soluções que são adequadas para ele. E aí, vamos cuidar de todas as partes a partir de todos os parceiros que estão conectados à imobiliária inteligente. Entendi. E para as pessoas que estão te assistindo agora e querem fazer parte dessa rede, quem que elas precisam procurar? O que que elas precisam fazer para estar junto com você? Show de bola. Então, as pessoas que querem conhecer mais, se você é um corretor de imóveis e não quer mais esse caminho tradicional, ou você é um comprador e quer também fazer uma jornada inteligente, ou ainda um empresário que quer fazer parte da rede para entregar serviços para o nosso cliente, você pode entrar no nosso site www.aclimais.com.br ou no nosso @aclimais no Instagram e nos chamar dizendo que você deseja fazer parte da rede, qual é o caminho, que você vai passar ali por um questionário que vai te direcionar para o lugar certo, para a pessoa certa para te atender. Tati, hoje, se você fosse falar para o seu cliente ideal que você tem a solução certa para ele e diante de tantas oportunidades no mercado, qual que é o seu diferencial? Como que você atende? Se você fosse trazer para o seu cliente agora, ele está olhando para você, traz essa mensagem para ele. Olá, quero falar com você que está buscando propósito aí na aquisição do seu imóvel, buscando realmente assertividade para tomar essa decisão. Quero dizer que eu me chamo Tatiane Coraci, fica fácil também dizer assim, que é o radical de 3 palavras: coragem, coração e couraça. Coragem eu preciso para trabalhar para você com muito carinho e você para tomar a decisão de comprar o seu imóvel. Coração tem que bater mais forte quando chega ali a hora de comprar o imóvel, não é? E eu tenho que entregar o meu coração para que você possa fazer uma jornada que realmente seja viva. E a couraça, que existe da fé, da justiça e do amor, que vão ser os princípios que eu vou trabalhar em toda a nossa relação, que não vai ser só para a compra de um imóvel, não. Pode ter certeza que nós vamos acompanhar você durante a vida, para que você compre muitos imóveis e a gente possa fazer uma grande jornada de crescimento do seu patrimônio. Se você se identifica com essa visão e com esses propósitos, chama a gente, Tatiane Coraci no Instagram, e a gente vai fazer essa jornada juntos. Perfeito, você trouxe pontos importantes que muitas pessoas que estão aqui e as pessoas que vão te assistir vão querer saber mais sobre o seu trabalho. Agora, trazendo esse ponto sobre trabalho e sobre essa experiência que você está tendo aqui, eu gostaria que você falasse um pouco, para quem ainda não participou desse evento, qual que foi a sua experiência? Olha para a câmera e fala para eles. Gente, eu queria falar justamente sobre humanização. Hoje, num mundo em que tudo é tão digital, tão frio, a gente encontra o Vinícius sendo uma pessoa que se importa com o seu negócio, se importa com aquilo que você quer comunicar. E ele traz isso com muitos profissionais de gabarito. A gente tem aqui, gente, pessoas incríveis na plateia, profissionais super habilitados e capacitados para gerar uma experiência e uma profissionalização da sua comunicação. Eu, particularmente, digo que está super aprovado e passou uma experiência tão gostosa para mim. E eu desejo verdadeiramente que a sua empresa também tenha essa oportunidade de comunicar com essa assertividade. Então é isso que vocês estão assistindo. A Tati trouxe toda a experiência dela, vocês vão poder achar ela nas redes sociais. E fica aqui a minha gratidão por você participar desse evento incrível.
parabéns, você, nossa, superou as expectativas, a gente entendeu muito sobre a questão imobiliária e eu gostaria realmente de agradecer a sua participação e todos que estão aqui, uma salva de palmas. Eu agradeço, obrigada, gente.